no Grenal do Roger sem nenhuma porrada. Esse, pra mim, isso eu gosto. Esse cara que escreveu isso aí, que botou e que muita gente vibra com isso, não é da minha confraria. Eu não acredito nisso aí. Não acredito, não. Eu abomino isso aí. Então... E sem falar que ele viria aqui por reeditar a panela do título, né? E a idade, né? O cara já tá com, sei lá, 36 anos, 35 anos. É mais um velho no Grêmio. Daqui a pouco eu e tu vamos fardar e vamos jogar lá. Falar no Roger, saiu uma... Sabe que eu e tu somos fãs declarados aí do Juliano Brito, né? O da Rádio Pachola. E ele fez uma postagem, deixa eu ver aqui o nome do site, chama Bola VIP. Eu não conhecia esse site, mas ele fez uma postagem no Bola VIP e dizendo assim: Roger Machado não é Jorge Jesus por causa do preconceito. Como treinador, falta a Roger o carinho e a paciência que os brasileiros têm com os que vêm de fora. Além disso, o ex-lateral do Imortal e hoje comandante do Bahia há mais de um ano é preto e precisa romper as barreiras do preconceito, o que é muito triste. E aí no texto ele fala que, claro, o Jorge Jesus tem muito mais rodagem que o Roger, que é um técnico bem recente, né? Mas ele sustenta que o Roger tem tudo para ser um Jorge Jesus aí, se não fosse a falta de paciência e o preconceito, que é uma opinião para lá de polêmica, né? Gerou uma polêmica aí que tu não tem ideia. Essa declaração, essa coluna aí, muito boa, parabéns aí pro Juliano Brito, que é um provocativo. O que tu acha? Em primeiro lugar, eu quero te dizer o seguinte: eu gosto do Juliano Brito, mas 65% das coisas que ele fala sobre futebol eu discordo, mas nós somos amigos, não tem problema nenhum. Não, mas as coisas provocativas são boas pra gente discutir, né? São boas, eu gosto, eu acho que a divergência faz parte. Agora, eu não li essa matéria, mas o título é meio contraditório, porque aqui a gente não tem nenhuma paciência com técnico estrangeiro. Tem um erro ali, né, nesse título. Não tem o ponto fora da curva, totalmente fora da curva, foi o Jorge Jesus, porque os outros com 10 dias estão pedindo a cabeça. Verdade. Cara. E o Jorge Jesus não precisou, né? Ele não precisou de paciência. Não, em 15 dias, ele ganhou. Em 15 dias ele arrumou. Porque ele conseguiu ganhar. Bom, sobre o preconceito, eu não tenho dúvida nenhuma que tem preconceito contra o Roger. E o Roger tem o Roger, não é se tu dissesse que só tu que tu e eu gostamos dele, né? O Douglas deu uma declaração interessante essa semana. Podes repetir aí? Repete a história. Quanto quer que eu diga? Não, eu tenho aqui. Existe uma frase que é proibida de dizer aqui. Né? Eu tenho essa aqui, para um pouquinho só. Deixa eu só achar aqui. Eu já tinha separado para a gente conversar, inclusive. Não foi transcrita, ela foi numa live, dita por ele mesmo. Puxa vida. Aqui. Deixa eu ver aqui. Douglas diz que Roger deixou tudo pronto para Renato e relembra a goleada com erro de pênalti no 5-0. Um passeio. Hoje, no Brasiliense, Douglas guarda com muito carinho o trabalho com Roger em 2015 e 2016. Então, ele diz assim, ó. Aqui frase do Douglas, tá? Ele diz assim: o Roger deixou tudo pronto para o Renato. Ganhamos o Grenal e logo depois ganhamos do Atlético Mineiro. A gente tinha vários desfalques de nosso time jogando bem tranquilo. Depois que tu pega confiança, tu joga com facilidade, relembrou ele. Aí ele continua: o nosso time não conseguiu mais jogar. Criávamos pra caralho.
Os gols não vinham e os outros times faziam. Isso te tira a confiança. A gente joga bem, mas perde ou empata. Perdemos por Curitiba lá e o Roger falou que não dava mais pra ele. Ficou. Não entendi aqui. Mas pegamos o Palmeiras em casa depois. Massacramos e não ganhamos. Ficou no 0-0. Você se frustra muito. E fomos jogar contra a Ponte, outra sacolada, e ele falou que não conseguia mais. Ele nos dizia, eu quero ajudar, mas não consigo tirar mais nada de vocês, então é melhor dar espaço para outro. E aí ele saiu. E aí você foi... Me diz o seguinte, tu terias coragem de dizer essa frase? Tu teria, eu não teria, que o Roger deixou tudo pronto. O Douglas está dizendo isso. Eu publiquei uma vez que tu não pode amar Roger e Renato porque as viúvas enlouquecem. Principalmente as viúvas do Renato. Não pode gostar dos dois. Então uma vez eu escrevi no blog que o Renato, olha, diferente do Douglas, eu escrevi que o Renato melhorou o que o Roger tinha deixado. O bom trabalho do Roger. Eu sofri ameaça de morte. eu estava no Zafari, o cara começou a me gritar, eu entrei na seção de carnes lá e pedi proteção policial e proteção dos funcionários do Zafari. Nunca mais toquei nesse assunto. Nunca mais toquei porque eu sou o contrário do macho Argel. Eu sou macho, eu tenho medo. E tu sabe disso que eu nunca mais falei. Aí quando li do Douglas, o Douglas está dizendo óbvio. Claro que eu tô com certeza. O trabalho está dizendo óbvio. Só que eu nunca toquei esse assunto no blog porque eu tenho medo de apanhar. Não, e as pessoas acham, RW, que a gente está negando o trabalho do Renato. Não é verdade. O Renato, ele veio e acrescentou. O Roger melhorou. O Roger, ele acrescentou o trabalho do Filipão. O Filipão trouxe um monte de guri bom da base, começou a treinar os guri. Exatamente. E o Roger pegou dali em diante. A vida é assim. Tu acrescenta. O pior é quando vem um e destrói o trabalho. Não foi o caso, nem o... As pessoas... O Renato teve mérito, o Renato teve muito mérito, mas veio um trabalho de jogadores que já lançados e sugeridos pelo Filipão. Teve o trabalho tático do Roger. Teve uma gestão competente. As pessoas acham que tiraram o Renato do Rio de Janeiro com um passe de mágica e dizer isso, tu te incomoda, uma barbaridade com isso aí. Chegou aqui e disse assim, eu sou o Renato, sou campeão. Não, tu já falaste várias vezes sobre isso aí. É uma construção, foi uma construção e o Renato foi competentíssimo. Com certeza. Parabéns pro Renato. Agora, não pode a parte da torcida do Grêmio quando o Bahia perde. O Roger de soberbo, nariz empinado, pelo amor de Deus, né? Só um pouquinho. Não, mas o treinador que não é soberbo, chato, gabolento. Vocês conhecem alguém? Tem uma frase do Roger aqui que causou uma briga enorme e é um tema que todo mundo de bem concorda. O Roger diz assim: o racismo estrutural não vê ou não admite que somos capazes de ocupar a atividade que exija competência intelectual para desenvolvê-la. A prova mais evidente da existência do racismo estrutural é quase inexistência de ex-atletas negros e importantes de atividades extracampo, digamos assim. Mas a afirmação não vale para ex-atletas brancos, que circulam com desenvoltura por quase todas as áreas. Para ex-atletas negros, o limite máximo e os casos são raros. Tem sido só à beira do campo. Então, isso é uma frase que todo mundo concorda. Todo mundo sabe que existe isso e nós estamos num momento muito difícil aí, aqui, pelo menos nos Estados Unidos, onde o racismo está sendo denunciado e milhares de casos estão vindo à tona. E o cara diz uma frase dessas que é verdadeira e ele recebe crítica por dizer uma coisa que todo mundo concorda. Então... Eu vou te dar um exemplo do racismo estrutural.
do racismo estrutural em relação ao Roger. Uma vez eu peguei um Uber e o cara tentou ser jogador de futebol, não conseguiu, e era da geração do Roger. Olha a frase, Carreão, que o cara me disse sobre o Roger. Ele disse, poxa, eu tava no videogame, os meus colegas na sinuca com 17, 16 anos, e o Roger estava lendo. Sim. É um cara diferenciado. Estava lendo. Aí, sabe o que aconteceu? Eu contei essa história para um cara, e sabe o que o cara me disse? O quê? Ele fazia isso para aparecer. Racismo. Isso é o racismo. Agora vamos falar sobre a queda do Roger no Grêmio. Eu acho que o Roger caiu no Grêmio porque os jogadores, de uma certa maneira, não vou usar o termo forte, boicotar, não compraram a ideia mais do Roger. E eu vou contar uma passagem do tal de Ramirinho. O Ramirinho. Eu sempre eu peguei uma bronca com o Ramiro por causa disso. Eu ouvi na Rádio Grenal. O Grêmio, o esquema aquele de marcação por pressão do Grêmio, de saída de bola forte, foi pouco tempo com o Roger, mas o Roger não mudou, ele não conseguiu manter isso aí. Sim. Ele não conseguiu manter. Aí o Rosário Central veio em Porto Alegre e fez o que o Roger fazia. Fez a marcação em cima, marcou a saída de bola do Grêmio e ganhou do Grêmio aqui. Aí na semana seguinte eu ouvi, por isso assim, que eu tenho a sensação assim, que não foi o Roger que o trabalho dele piorou. Ele não conseguiu manter em função da resistência dos jogadores. O Ramiro disse assim, o repórter da Rádio Grenal perguntou para o Ramiro, por que o Grêmio não está fazendo o que o Rosário fez e o Grêmio fazia isso? O Ramiro respondeu, não, mas aquele esquema exige muito treinamento. O Grêmio não estava fazendo mais. Sim. Quando o Ramiro me disse, eu ouvi aquilo, eu pensei assim, o Roger não vai durar. Pois é. Os caras não compraram, e o Grêmio do final do Roger foi uma caricatura em relação ao que foi o Roger no início. Mas eu digo que não foi por incompetência dele. Foi que ele não conseguiu manter essa ideia com o grupo, dito pelo Ramiro. Sim. Eu ouvi isso aí. E quem acompanhou o Grêmio sabe disso aí. Sim, O Grêmio do 5-0 no Inter, dos 3 no Atlético, 3 no Corinthians, no outro ano não conseguiu fazer. Ou alguém acha que o Roger mudou de opinião. Não. Ele não conseguiu manter isso no grupo. É isso aí. Agora, jogador brasileiro é vagabundo. A verdade é essa. Eles querem folga. Olha aí, a gente sabe bem. Eu ouvi essa entrevista. Ninguém me contou. E o Grêmio do final do Roger era um Grêmio indolente. Indolente, preguiçoso. Então, os jogadores abandonaram a barca do Roger. Aí quando eu escuto alguém dizer assim, mas o Roger não sabe lidar com o vestiário. Para mim isso aí é muito triste, essa declaração. Aliás, vamos fazer uma crítica pro Paulo Roberto, né, do Grêmio, Coelhinho, meu grande jogador, Paulo Roberto. Paulo Roberto disse uma barbaridade. Não uma barbaridade, disse o que é verdadeiro no Brasil antes da reprise de Grêmio e Hamburgo. O Espinosa era um grande treinador porque ele fazia um negócio mais importante. Todo mundo sabe que mais importante hoje é gerir um vestiário.
Cara, isso aí explica por que o Brasil não ganha a Copa do Mundo há 4 Copas. Tu tem que convocar o amigo do fulano de tal, tu tem que ser amigo, tu tem que trazer o Vampeta porque ele toca pandeira, tu tem que levar o Doni porque o Doni é Dunga, tu tem que levar não sei o que porque é prima do Neymar. Agora, com todo respeito, Paulo Roberto Coelhinho, essa frase aí simboliza